Vídeo para o terceiro EJA e terceiro colegial regular. Bom, hoje nós vamos falar sobre a situação econômica na República Velha. A vida com a proclamação da República praticamente não mudou. As situações eram mais ou menos as mesmas. Era um país rural, uma economia agrária, e que se concentrou num único produto, que era o café. O principal produto de exportação do Brasil era o café. Não quer dizer que fosse o único. Tínhamos também açúcar, algodão, borracha, mas o café representava 50% dos lucros das exportações brasileiras. E se nós temos algo que está dando lucro, a tendência é que essa produção vai aumentar. Você vai querer lucrar cada vez mais. E aí nós temos um outro problema. Se aumentamos demais a produção, nós temos uma superprodução, maior a oferta, menor a procura, né? E isso aconteceu. Em 1906, com apoio de parlamentares, os fazendeiros de café realizaram em Taubaté uma reunião com a finalidade de encontrar solução para essas crises de superprodução. Esse convênio de Taubaté propõe que o governo federal comprasse a produção de café que ultrapassasse a procura do mercado. O excedente seria estocado pelo governo, que poderia ser vendido quando os preços normalizassem. Ou seja, era um desejo de que os cafeicultores simplesmente não tivessem prejuízo. Mas as propostas acabaram sendo aceitas pelo governo, as propostas dos cafeicultores. Inclusive a proposta do governo pegar empréstimo fora, no exterior, para poder comprar esse excedente. Para os cafeicultores, que continuavam plantando, o prejuízo era um problema do governo, não seu. Seus lucros estavam agora garantidos com o chamado Convênio de Taubaté. Falando dos outros produtos brasileiros, vamos começar com o açúcar. O açúcar, até 1830, era o nosso principal produto. Com a invasão dos holandeses, e depois, um pouco mais para frente, com a concorrência do açúcar de beterraba produzido na Alemanha, na Bélgica e na França, além das ex-colônias espanholas dominadas pelos Estados Unidos, Cuba e Porto Rico, a concorrência ficou muito forte e o Brasil acabou que teve o mercado de açúcar reduzido ao mercado interno durante um bom tempo, né? Ainda hoje o consumo maior é no mercado interno. Depois nós temos o algodão. O algodão, nosso principal concorrente, foi os Estados Unidos. Mas durante 1821 e 1830, o algodão foi o segundo produto brasileiro de exportação. Nas décadas seguintes, foi perdendo espaço diante da concorrência dos Estados Unidos, que, entre outras coisas, tinha a questão de ser mais próximo da Europa, o que barateava o custo de transporte e uma melhor qualidade do algodão norte-americano. Depois nós tivemos a borracha. A borracha teve um
esplendor de 3 décadas, mais ou menos, entre 1890 e 1918, 1891. Porém, nós tínhamos alguns problemas. A nossa borracha era de extração e era muito difícil entrar na selva amazônica, né, porque era na região norte, atrás desses seringais nativos. Isso fazia com que o preço aumentasse. Então os países europeus, principalmente Inglaterra e Holanda, passaram a investir no cultivo de seringais, principalmente na Malásia, Ceilão e Indonésia. E a borracha brasileira acabou, já em 1920, não tendo mais lugar no mercado internacional. Por fim, temos o cacau, cultivado principalmente no sul da Bahia, Itabuna e Ilhéus. O cacau teve um destino parecido com o da borracha. Paralelamente ao consumo de chocolate na Europa e nos Estados Unidos, a produção de cacau cresceu durante a Primeira República. Os ingleses, no entanto, investiram na produção de cacau na região africana de Costa do Ouro, que era uma região sob seu domínio, e, assim como a borracha, o cacau foi perdendo seu esplendor. Para quem gosta de televisão, nós temos a novela Gabriela Cravo e Canela, já para os mais antigos, né? E também temos o filme, que fala dessa sociedade decadente, dos coronéis do cacau na cidade de Ilhéus. O pano de fundo histórico do romance do Jorge Amado é exatamente esses coronéis decadentes, ultrapassados, que dominavam a política local.